Fala pessoal, fazendo a continuação do primeiro vídeo que eu fiz, é bastante importante destacar a importância desse range que fez aqui. Gente, como eu havia falado a vocês, certo? O preço médio ele estava aqui dos compradores na hora que eu fiz a entrada, e o movimento que deu batendo da Dipsy para cá deu 700 pontos. Isso aí foi mais ou menos já próximo, perto do finalizando o pregão. Foi mais ou menos entre as 17 e 13 minutos, certo? Eu fiz aí um vídeo para vocês, postei aí no grupo e houve alguns questionamentos, certo? E o que eu poderia ter levado em consideração é que essa região foi uma grande área de acumulação, certo? O mercado ele veio fazer aqui uma frequência de mais de 2.000 pontos. Hoje o mercado ele veio fazer uma frequência de quase, na verdade foi 2.000 pontos, 2.369 pontos. Então a frequência do mercado de baixa foi muito alta. Então o que é que acontece? Eu peguei o status histograma e tracei aqui uma linha horizontal para ver até onde ia o mapa de fluxo da frequência de cada swing desse. E já no finalzinho do pregão, como eu havia falado, eu identifiquei essa acumulação. Porque eu decidi tomar uma decisão de compra nesse exato momento, certo? O mercado ele já vinha fazendo aqui um movimento muito forte de queda. Então ele vem se deslocomover, certo? O preço vem se deslocomover para baixo, certo? Então, vem a distribuição, vem o spike, certo? Vem um teste de oferta, novamente o mercado volta para cima, tenta tocar, chega na região da Dipsy, a Dipsy vem defender, a Dipsy vem redistribuir, volta para baixo o mercado, e o mercado aqui ele começa a fazer movimentos horizontais, ou seja, o mercado ele começa a trabalhar totalmente horizontal, e isso vem conceder as duas fases do mercado, certo? Que é o range. O range ele tem duas formas de se destacar. A primeira é o mercado se mover horizontalmente e a segunda é o mercado se mover verticalmente. O mercado aqui ele estava se movendo, olha, por exemplo, no começo do pregão, o mercado começa a se mover horizontalmente. Depois o mercado ele vem e faz o seguinte, ele dá o spike para baixo. Por isso que nós tornamos essa primeira fase do mercado como uma distribuição, porque o mercado ele vem se lateralizando e vem formando topos e fundos. Só que ao chegar aqui, o mercado ele faz a armadilha de topo, deixando aqui todas as pessoas que estão compradas nessa região com o stop abaixo acreditarem que o mercado iria agora estourar e fazer o movimento de alta. Só que, infelizmente, o mercado é aberto e os big players é quem manda no mercado. Então, o que é que aconteceu aqui? Certo? Vamos esquecer esse cenário. E é muito fácil você imaginar, falar os seus pontos de entradas sobre o mercado já fechado, já com gráfico na tela. Mas não, eu fiz aí uma operação e fiz aí uma análise onde resultou 700 pontos. Então, assim, com os conceitos RX preditivos, a gente só tem que fazer uma leitura e sentar o dedo nessa porra. Então, olha só que movimento. O mercado vem trabalhar na fase horizontal, certo? E vem se formar o range, certo?
uma possível acumulação a possível distribuição. Só, essa é a grande pergunta que vale US$ 1 milhão, como o Sato fala, né? Porque o mercado ele vai ser imprevisível, mas a única coisa que podemos fazer é seguir o rastro do dinheiro esperto, o posicionamento dos grandes players. Então, o mercado ele trabalhando na região totalmente horizontal, certo? O mercado totalmente não direcionado, certo? É a primeira fase que o mercado vem fazer, que é o mercado fazer sobre a fase do tempo, para depois ele fazer o movimento tanto de spike para baixo ou spike para cima, chamado movimento vertical, movimento direcionado. Então, esse movimento chamado spike de alta, vamos lá, spike de alta, e o spike de baixo, eles vêm se acumulando e distribuindo silenciosamente. E a partir do momento quando a gente segue o rastro do dinheiro esperto, a gente tem tomadas de decisões rápidas, porque seguimos o fluxo, o combustível que faz realmente mover, faz deslocar o preço, que é a oferta e a demanda. Ou seja, o que move esse mercado é o combustível, a injeção, a renovação do book de ofertas. Então, para todos os compradores tem que se existir vendedores e para todos os vendedores tem que se existir compradores. Então, as ordens do book de oferta elas têm que ser renovadas o tempo todo para que venha suprir aquele movimento e os grandes players eles procurarem liquidez no mercado, ou seja, eles fazerem o movimento que eles desejam e deixar todo mundo travado e eles ficarem em suas posições confortáveis vencedoras. Então, como eu havia falado, o mercado fazendo aqui totalmente a primeira fase, a fase horizontal, trabalhando sobre o tempo, o mercado dele é caracterizado sobre o tempo e sobre o preço. Aqui vem se resultar tempo, e aqui preço, a escala de preço. Então, aqui vem começar das 9 horas, 9h05, 9h10, 9h20, 9h15, 9h20 e etc, etc, etc. E aqui a região de preço, que seja lá o ativo que você esteja utilizando, mini índice, mini dólar, aqui vai estar as regiões de preço. Aqui é onde vai se existir a oferta e a demanda, onde os big players eles vão estar com posições automatizadas, com HFTs prontos para tomarem dinheiro de vocês ou de todos nós. O mercado é um mercado aberto, mesmo tendo um bom conceito, temos que ter uma margem de risco. Então, o quanto nós estamos preparados para que possamos perder para ganhar. Então, o mercado ele tem duas fases, a fase do tempo e a fase do preço. O mercado, quando vem se trabalhar a fase horizontal, o mercado totalmente não direcionado, certo? O mercado vem fazer movimentos não direcionados e horizontalmente, pode chamar lá como vocês queiram, lateralizando, horizontal, faixa de tempo. Então ele vem fazer isso aqui, trabalhar em
em movimentos não direcionados, é uma forma da gente já identificar que o mercado ele está fazendo uma fase ou de acumulação ou de distribuição, ou reacumulação ou redistribuição. Então, vamos começar para a primeira fase, que vamos falar, no caso que o pregão de hoje foi uma distribuição. No mercado ele trabalhou na faixa de tempo durante uma hora e em seguida ele fez uma armadilha, certo? Uma armadilha de topo, deixando aí todo mundo travado em suas posições, certo? Quem estava vendido terminou sendo estopado, certo? Quem estava comprado foi incentivado a comprar mais ainda porque estava rompendo topos anteriores. Então ele faz um movimento de alta, toma o stop de todos os vendedores, gerando mais liquidez para que pessoas comecem a comprar, renovar seus books de ofertas, se incentivarem a comprar, e eles voltam a fazer o movimento de quê? De queda. Ou seja, ele vem fazer o movimento de spike para baixo. O mercado ele faz o movimento para baixo e a gente aqui vem caracterizar como distribuição. O mercado ele distribuiu e logo em seguida ele fez um movimento de spike de baixa, spike para baixo, seja lá como queira chamar, o movimento de spike. Então, vocês podem perceber que minha tomada de decisão nesse exato momento seria no rompimento deste fundo. Por quê? Porque eu estaria totalmente atento ao gráfico, ao status histograma, à ordem de fluxo de renovação de ordens. Deixa eu só fazer um negócio aqui mais organizado. Vamos lá, sem preguiça, né? Vamos lá. Então aqui a gente vem perceber no rompimento, quando fez esse rompimento, a primeira coisa que tem que ficar ligado é sobre o gráfico de volume, o combustível, o que faz mover o mercado, o que faz deslocar o preço do mercado tanto para cima como para baixo. Então, o real motivo e a causalidade de cada movimento é o deslocamento do preço com entradas de renovações de ordens de fluxo, tanto comprador como vendedor. Então, o meu scalper, a minha entrada seria a partir desse momento, desse rompimento, desse fundo, e aqui eu percebendo que existia fluxo, esforços versus resultado, certo? Aqui eu iria ver se iria ter resultados o suficiente para que eu continuasse na minha entrada como vendido. Então, confirmou essa área, certo? Fazendo uma distribuição e logo em seguida fez o movimento de spike para baixo, fazendo deslocamento vertical e direcionado, certo? Então, olha só que interessante o que ocorreu. Ele veio, o mercado ele trabalhou aqui no range, certo? Fez a armadilha de topo, entrou fluxo nessa barra vermelha, que a barra vermelha todos vocês sabem que é outra elevada atuação profissional dos big players. E o que em seguida? Olha só isso aqui.
E em seguida vem fazer o que? O rompimento. O rompimento. Então, olha só, fez o rompimento e daqui fez um movimento de quê? Spike para baixo. Olha só, a pressão vendedora atuante. E olha só, a lei dos esforços versus resultados dos compradores. Cadê? Já que tinha interesse na compra, por que ninguém fazia esse mercado subir? Por quê? Então, olha só, pontos de áreas de trade location que eu percebi no mercado foi nítido conceito raio-x preditivo. Olha só esse movimento de absorção, dando aí 700 pontos. E o mercado ele vindo testar aqui, olha, a dífice vendedora foi onde começou o fluxo totalmente vendedor e com um fluxo contínuo, certo? Durante quase uma hora, o mercado se movendo aí para baixo. Então ele vem fazer seus movimentos horizontais, certo? O mercado não direcionado, faz a armadilha de topo, deixando todo mundo travado nas suas posições que estavam vendedores, ou quem estava querendo comprar, entraram comprado aqui, para que eles gerassem, os vendedores gerassem mais liquidez no mercado e fazer o mercado, olha, desabar com um movimento rápido e agressivo chamado aí, que todos nós conhecemos do conceito raio-x preditivo, o spike de baixa. E olha só os movimentos de zigue-zague do spike. Então, isso se caracterizou a distribuição. O mercado ele começa a fazer os movimentos rápidos e agressivos com fluxo, com ordens renovadas no book de oferta, certo? As pessoas, como é que funciona o book de oferta? Acho que todos vocês já devem ter a noção. Eu comprei 200 contratos, eu cubro essa posição, vendendo 400 contratos. 400 contratos. Ou seja, a minha cobertura é bem maior, a quantidade de lotes que hoje eu estou oferecendo. Então, se hoje eu estou brigando com, vamos supor, com quem está, com quer que seja, que coloquem uma compra de 200 contratos, eu estou renovando a minha ordem no book de oferta com 400 contratos, deixando margem ainda de 200 contratos para serem colocados no book de oferta. Então, o mercado ele vem, faz esse momento aqui de absorção, o mercado ele vem parar para respirar, e lá vem o mercado aqui, olha, fazendo um pullback, pivô de alta, quem quiser chamar desse conceito, podem chamar, eu apenas vejo como um swing sem fluxo para compra, e olha aqui, olha, batendo na dífice primária, e a dífice nesse exato momento ela fazendo o papel do preço médio dos vendedores. Ela vem fazer uma redistribuição, o mercado vem trabalhar horizontalmente novamente, e o que é que vem acontecer? Outro spike para baixo, o mercado ele vem redistribuir, o mercado ele vem redistribuir, ele redistribui e faz um novo movimento de spike para baixo. Olha só,
gerando um novo fundo. Fundo esse que, na minha visão, se tornou uma grande acumulação, porque olha os movimentos, o combustível de compra no mercado sendo atuante e os de venda diminuindo. Então, olha só quantos pontos de área de trade location que a gente pegou. A gente pegou no rompimento daqui, certo? Fez uma absorção, o mercado ele veio fazer uma pausa, ele veio respirar, ele veio procurar demanda para que o mercado voltasse a subir novamente, certo? O que é que ele vem fazer? Testar na defense. Todos nós sabemos que trabalhamos com o conceito de raio-x preditivo, que a defense é um dos pontos importantes, que é a área de preço médio dos vendedores e dos compradores. Então aqui eu já teria zerado e teria procurado aqui uma ação de venda. Então, primeiro movimento, o segundo movimento, aqui faz a fase de reacumulação. No rompimento, tanto para cima ou para baixo, eu já estaria atento para que entrasse e surfasse essa onda. Então, o rompimento para baixo, certo? E foi a terceira ponto de entrada. E se vocês perceberem, no pregão, alguns pregões anteriores, aqui vem formando padrões interessantes que já conhecemos, que são os chamados padrões PPIV, padrões institucionais, onde eles vêm fazer os testes 80%, 90% e vem ser sempre bem sucedido. É uma região de preço bastante interessante pelos compradores que vem sendo atuante desde do pregão do início do mês de janeiro, a primeira quinzena. Olha só, essa linha horizontal, acompanha essa linha horizontal. A faixa de preço onde ela veio trabalhando. Ela veio trabalhar, ela veio testar essa área novamente. É por isso que é importante a gente estar sempre verificando o passado do gráfico, porque o passado do gráfico eles podem nos dar sustentabilidade para uma nova posição. Então, olha aí, o mercado ele vem testar a linha horizontal que eu havia falado sobre os padrões PPIV, os padrões psicológicos institucionais e alguns ranges de acumulação. Então, por isso que eu procurei a viabilização de compra nesse exato momento. Então, o que foi que eu fiz? Quando chegou nesse movimento com barra branca e voltou a subir, eu fiz uma compra. Então já seria quarto movimento. Chegando na defense, eu já tinha feito já meu gerenciamento de risco, certo? Zerando 50% da minha operação e iria alongando com o meu stop gain, puxando, subindo. Então deixava aqui, deixando, e aqui eu seria estopado. E eu esperar outro ponto de entrada bastante interessante, onde ele veio tocar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E cadê a continuidade do fluxo dessa barra institucional, que tanto nós conhecemos, que é a barra laranja, uma elevada atuação profissional? Então cadê esses players que quiseram botar o mercado para baixo e não conseguiram? Olha só a quantidade de fluxo e o resultado. Foi a lei dos esforços e resultados. Foi aqui quando aqui já existiria outro ponto, no caso aqui existiria outro ponto de entrada, porque o mercado vem testar uma vez, duas vezes, três vezes um fundo que eu disse que é considerável bastante interessante na região de preço dos compradores. Então olha só o swingzinho que ele deu na compra de 700 pontos. Hoje o mercado ele trabalhou numa frequência muito boa em relação a 700 pontos. Então hoje o mercado estava dando swings de 500 a 600, 700 pontos. Então quem trabalhou aí pegando até o final do movimento, parabéns, porque o mercado hoje ele foi de fácil leitura. Então aqui está a difícil compradora, o mercado vem uma vez, testa duas vezes, testa três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então, na quinta vez, quando ele veio testar novamente, após essa virada,
Eu havia falado para vocês, esse pessoal, aqui nesse ponto de vista, a dífice compradora tá aqui, ó, tem um preço médio dos compradores, já cadê os esforços que não conseguem ter resultado. Então os histogramas vão ficar aí totalmente baixo, sumir os vendedores, certo? E eu assumi um risco de uma compra aqui, de um movimento de 500 pontos. Na verdade eu peguei 420 pontos desse movimento. Então o que é que acontece? O mercado veio testar, fez o teste de oferta, veio na região da dífice compradora, o mercado voltou a subir novamente. Então essa região foi uma região de acumulação, já estava já no final do pregão. O final do pregão ele vem ser representado aqui com barras vermelhas de a outra atuação profissional. Então foram duas barras vermelhas e eu apresentei isso, pessoal. Se não for barras de contínuas de fluxo, isso aqui pode ser uma grande absorção dos vendedores. Tem muita gente sendo estopada aqui e muita gente renovando suas ordens de venda. Então o que é que o mercado vai e faz? Após pegar o scalp, zerei antes de chegar na dífice, rompeu e no rompimento, cadê as barras contínuas? As barras contínuas de ignição. Olha só, a barra vermelha significa a outra atuação profissional. Então, aqui era para ter a continuação dessas barras. A tão chamada eventos climáticos, momentos de euforia máxima ou desespero máximo. Então, não houve essa situação, porque logo em seguida o mercado ele começa a reagir, movimento totalmente contrário. E aqui ele se torna mais uma vez o mercado horizontal, ou seja, vem se montar outro range, um range agora dessa vez menor. E no meu ponto de vista, aqui vai ser uma armadilha, certo? Pois o mercado ele já estava com a frequência totalmente alta na venda, certo? Que isso o Gosney vem explicar sobre o índice de volume alto, que uma frequência de volume alto pode vir uma grande tendência de uma mudança de uma alta para baixo, de uma baixa para alta. E aqui o mercado ele começa a trabalhar o que? Horizontal novamente. Que já estava no finalzinho do pregão, então já tinha saído da operação. E amanhã provavelmente aí vamos ter uma noção, a certeza do que o pregão hoje foi feito, se foi feito de acumulação ou se foi feito de distribuição. E amanhã esses pontos são totalmente importantes, pois foi a máxima do dia na casa dos 96 mil, certo? E a mínima do dia, que foi na casa dos 93.742. Então, o mercado hoje ele trabalhou nas duas fases que vem compor o range. A primeira fase horizontal, o mercado fazendo aí movimentos, fazendo deslocamentos lateralizando e em seguida fazer movimentos com o mercado, movimentos verticais com o mercado totalmente em desequilíbrio, o mercado direcionado. Aqui ele estava o mercado equilibrado, trabalhando em ordens não direcionadas e o mercado equilibrado. A partir do momento que o desequilíbrio vem tanto para cima ou para baixo, chamado com movimento de spike de baixa ou spike de alta, o desequilíbrio do mercado, é a fase de deslocamento dos preços para que todos os players que já montaram sua posição numa acumulação ou numa distribuição venham fazer suas posições se tornarem lucrativas, ou seja, trazer gain para o bolso. E olha aqui, ó,
um ponto de entrada, 2 pontos de entrada, 3 pontos de entrada, 4 pontos de entrada, 5 pontos de entrada, 6 pontos de entrada, 7 pontos de entrada, 8 pontos de entrada. Vamos lá. O rompimento seria aqui a primeira entrada. Primeira entrada. Segunda entrada. Terceira, no caso, entrada na dips. Na absorção. Vamos lá agora. Vamos lá. No rompimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de entrada aqui para que vocês analisassem, vocês venham perceber que o mercado ele deu oportunidades a todos nós. Então não só foi porque a Derovito está sendo fácil, porque o pregão já acabou, o gráfico já está tudo pintadinho e está aí. Pessoal, não é só isso. Prestem atenção nos conceitos raio-x preditivo, mais uma vez. Vejam o que é acumulação, vejam o que é distribuição, o que é um spike de baixa, o que é um spike de alta, o que é o mercado se tornar totalmente horizontal, trabalhar sobre o tempo, trabalhar sobre o preço. Então, qual é a causalidade desse movimento de queda ou de alta? Esse movimento tão agressivo e rápido que é chamado spike. Então, por que acontece isso no mercado? Então, tá aqui, ó, claramente, as entradas. Quem conhece o conceito raio-x preditivo, tenho certeza que viram também esses pontos de entrada no mercado. E tenho certeza que a maioria das pessoas que entraram e conhecem o conceito raio-x preditivo obtiveram aí bons resultados. E pessoal, vou ficar por aí, o vídeo já está muito longo, é o segundo vídeo que eu venho gravar e está passando para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo e amanhã irei fazer uma nova análise, tentar gravar o pregão online, deixar rodando e procurando alguns pontos ao vivo e postar aqui para vocês novamente para que a gente possa discutir e vocês entenderem mais um conceito raio-x preditivo e os pontos de entradas de áreas de trade location que a gente vinha estar fazendo. Aí sim amanhã eu vou estar explicando mais o porquê eu entrei aqui, onde seria meu stop, onde seria o stop de proteção, até onde eu iria arriscar, até o que eu iria fazer, preço médio, o que é preço médio, e posso dar mais detalhes disso no vídeo de amanhã. E eu espero que todos vocês aí tenham gostado. Desejo a todos vocês uma boa noite.